bem-vindo! Vai começar o podcast da Lucimelo. E por aqui você sabe, né? O papo é pop. E hoje eu tenho o prazer de receber a Maísa Doris, renomada palestrante, mentora em comunicação, minha colega aqui de profissão, atualmente residente no Canadá, tá aqui para o lançamento do livro Olhe para Trás, o poder da escrita curativa. Esse livro lindo aqui, que já está autografado. Olha que chique! Ela já deixou autografado aqui para mim. Ela é formada em comunicação e jornalismo, com MBA e formação em marketing lá no Canadá. Maísa possui experiência como gestora de comunicação, já trabalhou em muitas empresas renomadas, e eu vou citar aqui a Globo, e também atuou como assessora da apresentadora Ana Maria Braga, criadora do programa Storytelling Me, onde dedica-se a consultorias, treinamentos, palestras internacionais, capacitando profissionais a usar, presta atenção, o storytelling para conectar e inspirar audiências ao redor do mundo. E a gente precisa muito disso hoje, um dos motivos do que eu estou encantada por essa conversa e por esse bate-papo. Seja bem-vinda, Maísa. Muito obrigada, Lúcia. Estou muito feliz de estar aqui, do convite. Não poderia perder uma passagem rápida pelo Brasil, mas é tão gostoso estar aqui com você. Muito obrigada. Toda pessoa que senta aqui fala da infância. Tá. Eu não sei por que eu tenho essa cisma de combinar a infância com todo o resto, sabe? Então eu falo, não, o que eu entendo da infância da pessoa me mostra todo o resto. Eu preciso fazer essa conexão. Claro, A sua infância, onde foi? Você é paulista? Eu sou de São Paulo mesmo, aí eu gosto muito de também começar por aí, é por isso que a gente se conecta, né, Lúcia? Eu acho que é por isso, né? Olhe para trás olhe pra o tempo trás. todo. Eu acho que toda a informação que a gente tem no hoje, ela tá resguardada com o seu passado. Tudo que a gente está fazendo aqui hoje é fruto do que a gente foi ali colocando, vivendo, são frutos das experiências que a gente traz. A gente é resultado de tudo isso. Mas, basicamente, assim, como a gente diz em inglês, né, long story short, né, transformando isso em uma coisa mais rápida, eu nasci numa família comum, classe média, São Paulo, né, mais na região do ABC, me criei em São Bernardo. Olha, que legal. Eu tenho muitos amigos lá, por isso que eu falei, olha. Eu adoro, né, sou suspeita. É uma delícia. E a gente sempre encontra gente de São Bernardo, Santo André, é impressionante. Isso. Isso é no mundo. Mas eu acho que um fato interessante da minha infância é que eu nasci numa família muito cristã. Meus pais eram testemunhas de Jeová, sabe? Uau! Uma das mais radicais aí. Sim, vamos falar. E assim, meu pai é falecido, minha mãe tá aqui até hoje, uma graça, minha amiga, assim, querida. E eu fiquei na denominação até os meus 18. Uhum. Até um pouquinho mais, porque eu fiz uma pós-graduação na Austrália. Logo quando eu terminei a faculdade de jornalismo na PUC, eu fui para a Austrália e morei um ano lá. Uhum. E eu ainda tive contato com essa comunidade lá. Eles são muito queridos, claro, eles são bastante austeros com algumas coisas. Mas o fato que eu destaco da minha infância é que, pelo fato de a gente ter tido essa criação, eles são muito preparados para falar em público. É verdade. E a gente ia, né, falar na casa do povo, domingo de manhã, para vender Vida Eterna. A revistinha. E a revista. Então você que é minha colega, de passar mensagem e fazer a conversão ali. Então, eu aprendi muito. Tanto é que chega uma fase adulta que eu comecei a me questionar por que eu tinha passado por todas essas experiências. E o meu pai gostava de fazer comunidades. Então, eu fui criada muito visitando comunidades e dando estudo da Bíblia para as pessoas. Que interessante. Então, eu adquiri um apreço pelas pessoas muito grande, um respeito pelo que elas traziam muito grande, uma admiração pela luta delas, né? Eu não era muito melhor, mas eu não estava dentro da comunidade. Então, quando eu ia para a comunidade, aquilo mexia comigo. Olha, interessante. E levar uma esperança para elas e sair da casa delas e saber que eu deixei elas melhores, eu entendi que a importância de uma mensagem, a importância de algo bem comunicado, a importância de uma conexão bem feita, a importância de relações que, de fato, constroem o outro. Que legal. Então, foi o que eu tirei. E nessa infância, nós éramos preparados para falar para público de 200 pessoas, 300 pessoas, aos 6, 7 anos. Você já pensou a bagagem disso, menina? Tá no livro. Então, por isso que eu achei bacana a sua pergunta, porque, de fato, as coisas que nos acontecem no passado,
passado, talvez você tenha uma briga, uma intriga com aquilo, mas são todas essas circunstâncias, todas essas situações são professores. E aí eu comecei a gostar muito desse meu professor, que foi a minha relação com essa denominação por meio dos meus pais, que eu não continuei, não fez mais sentido para mim, mas é minha formação, é minha base. Claro, foi a base ali, né, que E te preparou quando eu e comecei a tudo. interagir com as pessoas e gostar de pessoas e tudo isso que eu falei, A então... gente, eu morava no interior, né? Eu nasci no interior do Paraná. E venho de uma família muito pobre. E a minha mãe, ela sempre foi, assim, muito da igreja também, assim, da igreja católica. Aham. Mas era comum, como a gente morava no sítio, na roça, e era tudo muito longe. Então, era comum que as pessoas se encontravam, de vez em quando, e se encontravam para rezar. Uhum, Né? Então, uhum. e a minha mãe, ela sempre foi rezadeira. Então, Aham. ela rezava o terço. Procurada Ela, pelas então, a pessoas. pessoa, uma pessoa faleceu, quem vai rezar o terço para fazer a Uhum. entrega, encomenda, sei lá, o encerramento, o fechamento, é a minha mãe que estava nesse velório. Tá. Ou estava numa festa de aniversário, ou Uhum. estava em algum lugar assim, porque não existia, as pessoas não tinham dinheiro para fazer festa. Então, Aham. rezava-se, né? Rezava-se. Rezava-se. Melhor, né? Melhor, Tem né? gente que faz outras coisas hoje em dia que Exatamente. era melhor rezar. Então se encontrava, rezava o terço, fazia um bolo, fazia uma festa. No Sim, sítio é tudo sim. muito simples, assim, Aham. né? Então, eu tenho você falando dessa coisa de ir até as pessoas, foi uma coisa que depois a minha mãe foi pra cidade e ela fazia isso na cidade. A minha mãe, ela ia na casa das pessoas uma Então. vez por semana, reunia um grupo de amigas pra É rezar. isso. Então, a gente ia rezar. Nosso é. negócio era rezar quando era criança. Eu acho legal que isso passa valores. Exatamente. Eu gosto da parte dos valores. Dos que é valores, considerar né? o outro, querer o bem do outro. E de você, e uma coisa que você falou muito legal, que é de você sair da casa da pessoa e deixar aquele sentimento de esperança. Nossa, porque às vezes você chegava muito. na casa para fazer uma oração e a pessoa tava detonada, assim, exato, sabe? exato. Você começava a fazer a oração, a pessoa já começava a chorar e tal. é. Então, como era Muito, legal isso, né? muito, Como muito. fazer isso? Eu sempre me questiono, mas até hoje, como continuar fazendo isso nos dias de hoje? Isso me conecta muito à minha infância com também, certeza, sabe? Aí com quando eu certeza. li o teu trabalho, falando do Aham. storytelling, eu falei, nossa, é isso. Ela se conecta com tudo que tem de, né? Ela resgata tudo isso e vem Totalmente, trazendo pra gente, totalmente. né? É muito porque bacana. nós somos as nossas histórias e em movimento, e tá tudo ali, é um recurso para Sim. nós, é um recurso. E no geral, nós somos todos iguais, todo mundo é ser humano, todo mundo tem as mesmas necessidades, todo mundo tem quereres, né, que a gente busca, mas o que nos diferencia é a história que a gente traz. É verdade. É como a gente lida ou lidou com os obstáculos. Tanto é que tem gente que fica pelo caminho, infelizmente. Exatamente. Porque a forma como você se relaciona emocionalmente com o que a vida vai te entregando. Ela está disposta a te ensinar. Agora, a grande pergunta é, você está disposta a aprender, a colocar aquilo em perspectiva e trazer uma nova forma de se relacionar com o mundo e com as pessoas? E eu costumo dizer que a história, o ponto fundamental de uma história é a transformação. Então, como é que a sua história, ela se transforma, te transformou, transforma alguém, né? Qual que é o ponto dela que vai colaborar nesse sentido, de deixar esse recado para alguém? Que transformação ela propõe? E o segundo... E às vezes a pessoa fica a vida inteira e não consegue descobrir não esse consegue ponto, né? achar. Que E aí tá que vem a frustração, Nossa, né, e Maísa? tá tudo na nossa frente. Né? É a disposição de querer enxergar, é a disposição de querer acolher essa história e agradecer. E também perdoar algumas pessoas e alguns acontecimentos. Eu gosto da frase que diz o seguinte: o nosso pai e nossa mãe, ele só vai nos levar até onde eles chegaram. É verdade. Eles não vão te levar muito mais além dali. É verdade. E tá tudo bem. E é isso. E Esse é o isso. objetivo. E que bom se eles conseguirem pelo menos atingir isso, né? E você vai fazer o mesmo com os seus. É verdade. Agora, para a gente ir além, como filhos, ou os nossos filhos, eles vão ter que continuar. E essa é a continuidade da vida. É por isso que o mundo, a vida se desenvolve. As coisas estão tão melhores, porque a próxima geração vai em frente, vai em frente. Então, não adianta culpar quem veio antes, que não te deu algo melhor. Enfim, isso não tem nada que ver. Eu concordo com você. Então, essa parte de apaziguar e de honrar e de fazer as pazes é fundamental, inclusive, para criar uma situação mais próspera para a sua vida. Isso é curativo. Isso é curativo.
Então, no processo de resgate dessas memórias, que até o livro propõe, né, no final tem 90 dias de escrita curativa, é para você colocar em perspectiva esses acontecimentos e tirar o bom dali, porque sempre há. Em qualquer circunstância tem o lado bom. Tem um especialista que eu gosto muito, o nome dele é Joe Dispenza. Ele, no seminário, você gosta? Eu gosto. Eu adoro, eu durmo com os áudios eu dele. também. Olha lá. Não, a gente é muito conectado. Cara, é muito. Não é? Então, assim, ele diz que nos seminários dele, que inclusive vamos combinar de ir. Nossa, Cancún, olha. Vamos combinar, que eu tô louca pra ir. Sensacional, hein? Uma semana lá. E ele diz que, às vezes, nos seminários chegam pessoas para ele e falam assim, olha, você fala, mas é complicado, eu perdi um ente querido e tal. E ele diz o seguinte, agradece. Olha que louco. Liberou uma energia para você agora, essa pessoa ocupava um espaço normal, né? Não é que a gente não vá sentir, pelo amor de Deus. Claro, Pelo amor de Deus. Mas, em tudo existe uma oportunidade. Em tudo existe. E eu acho interessante, eu tive um mentor que ele repetia muito aquele texto que dizia assim, em tudo ser grato. Em tudo seja grato. Aí eu falei, exercício difícil, né, da gente fazer, né, Maísa? Maísa? Que você fala, mas meu Deus! Eu não posso concordar com esse negócio. E eu acho que essa é a chave de você buscar, falar, tá, como é que eu posso ser grato aqui agora? Ou como é que eu posso olhar? E eu acho que é treino, né? Eu também acho. É treino. É treino. Porque dói, né? Então, você tem que começar. Vai. É que nem quando você começa a ir na academia. Dói muito o corpo. Até você passar dessa fase de que não dói tanto pra você curtir o negócio. E melhorando, né? melhorando. É a mesma coisa. Então, dói. Dói muito mexer nessas emoções, né? Mas tem uma frase no livro que eu gosto muito, que eu fiz questão de trazer, e vários e-mails que vão para clientes e tal, é a minha assinatura de e-mail, que é do Freud. Ele diz o seguinte... Ao olhares para trás, verás que os mais belos dias foram aqueles em que lutastes. Olha que lindo. Então, assim, eu acho que isso nos dá o alento necessário para entender que o que quer que seja que nos aconteça, por pior que seja, esses são os dias que vão nos dar, de fato, orgulho de ter superado, de ter estado aqui para contar essa história para outras pessoas. Porque o segundo e o terceiro item de uma boa história é o ensinamento e a inspiração. O que você ensina com essa história e como que ela inspira outras pessoas. Ótimo. Porque ninguém faz nada sozinho. É verdade. Então, é a partir de um ensinamento seu que eu falo, opa, eu não vou por ali, que ela já me falou que é por aqui. E isso é um pegando na mão do outro. A gente poderia, inclusive, como seres humanos, sermos muito melhores ter um olhar nisso. muito para isso, né? De estarmos mais juntos, né? Porque a gente entende que é uma conexão, né? Ou pelo menos deveria entender, total. né? Miséria no mundo era para não existir. Tudo isso era possível de resolver já. É verdade. Então, nós estamos todos conectados. E pela história, eu entendo, e pelas pesquisas, eu sou apaixonada por essa área, eu estudo tudo, eu acho que tem mais um pouco sobre storytelling como uma ferramenta de neurocomunicação, né? Então é importante que a gente olhe para a nossa história com toda essa honra, tenha orgulho de ser quem nós somos, independente de onde eu quero chegar. Mas hoje, aqui e agora, é isso que eu tenho, é isso que acabou, é esse orgulho. E eu gosto muito da palavra apreço, que eu acho que a apreciação é gratidão em movimento. Uma coisa é eu ser grato. Uma coisa é eu apreciar. Eu aprecio estar aqui agora com você. É sentir, a gratidão é em movimento, é você gastar tempo. Em vez de ficar scrolling, gasta tempo olhando para tua volta, gasta tempo. Agradece a tudo, percebendo, essa roupa, né? Cabelo, não importa, Nossa, agradece chega a me tudo. arrepiar, mas é um olhar, né, Maísa? E a gente tá fazendo esse exercício, eu acho que é novo, né? É novo esse exercício. Até porque as pessoas estão muito distraídas, né? Estamos todos muito distraídos. Eu penso que... Eu não sei, eu observo muito, né? Então, a gente teve ali na pandemia uma coisa muito, né, disruptiva, assim. A gente deixou o passado por algum motivo. A gente foi obrigado a fazer esse exercício, né? Meio a forceps, né? Ó, agora vocês vão pra cá. A impressão que eu tenho pra cá que vocês vão. E a gente teve que vir, né? Eu não sei se nós mesmos...
queríamos vir para cá ou se fomos colocados, não entendi, mas entendi que teve um processo de mudança. Sim. E me parece que esse processo de mudança pede que a gente mude rápido. E essa conversa que você traz hoje, que é uma conversa muito que eu vejo lá fora, né? Aqui no Brasil também já tem, mas eu vejo mais lá fora, né? Sim, sim. Desses mentores americanos, canadenses, australianos, europeus. A gente escuta esse discurso lá muito forte já, dessa mudança que precisa acontecer com o ser humano em pouco tempo e a gente precisa passar por esse processo, né? E é muito Aí interno, tem né? muita coisa que norteia essa conversa, mas é sobre isso. Sim. E aí, quando você veio trazendo essa, né? Quando você... A Carla Foschini, que nos conectou aqui, que falou de você, eu falei, cara, essa conversa é legal a gente ter. A gente precisa ter essa conversa, né? Com a gente certeza. precisa trazer isso para as pessoas olharem e falar, olha, temos isso para conversar. E é esse o motivo do podcast, é trazer conversas e falar, gente, olha, vamos conversar sobre isso? Porque tem muita coisa para conversar, que são coisas novas que estão acontecendo, isso, né? Exato. Então, esse olhar novo, esse olhar para, não só para essa coisa da gratidão, mas entender todo esse conceito, né? Isso, exato. E até mesmo de um ponto de vista científico. Eu gosto muito eu acredito em várias questões sobre espiritualidade e tudo mais, está super presente na minha vida, mas eu gosto sempre de trazer também a ciência. Claro. Porque a ciência é autoconhecimento. Exatamente. O próprio Joe Dispenza, né, os testes que ele já fez com relação a como a gente vibra, como que é a vibração das nossas células. Eu gosto, por exemplo, quando ele fala que e muitos outros mentores falam, né, que a lei da vibração, ela é muito anterior à lei da vibração, porque primeiro você precisa vibrar, isso é física quântica, é científico, para depois você atrair uma situação. E na questão da vibração é interessante, que ele fala que quando a gente vibra no neutro, né, como se nada estivesse acontecendo no processo celular, e quando a gente vibra em coisas negativas, a velocidade das células estão abaixo de uma certa frequência em que ela se reconstitui. Acabou. Olha. Vamos parar de falar, não é pensar positivo. Gente, é a vibração celular que ela precisa chegar a um nível alto para produzir cura. Cura do quê? De tudo, da tua vida inteira. Pode ser de tudo. É financeiro também. É relacional também. É espiritual também. É tudo. Porque aqui, ela não pode ficar aqui no meio, senão você está apático. Sim. Rapidinho baixa. Então, você tem que começar o dia prestando atenção e terminar o dia também prestando atenção, porque você tem que estar na alta. Se ela estiver vibrando numa pulsação aqui, ela está se reconstituindo, ela está produzindo novas condições celulares, né? Tudo, para ela conseguir se reestruturar e colocar hormônios interessantes na circulação do seu sangue e produzir, então, situações porque vão te liberar o seu subconsciente para duas portas fundamentais, intuição e criatividade. Intuição e criatividade. Olha que legal. Então, se você não vibra na alta, e outra coisa, começa o dia, pega celular, acabou, já era. Perdeu. Tá? Porque você está fazendo a transferência de melatonina para serotonina naquela hora. Então, para essa transferência, você tem que trazer o sonho. Você tem que pensar assim, o que eu quero viver? Você tem que se conectar com o seu eu do futuro. Interessante. Quem sou eu? O que eu quero viver? E aí você vai você quebra um padrão que ele fala, que é de viver todo dia a mesma coisa. Porque você pega o celular, você volta para os mesmos problemas, para as mesmas coisas. Aí é uma repetição. Você já não sabe nem se é quarta. Você já entrou naquele fluxo ali que vai girar o seu dia todo, então, né? Então, ele diz que a maior parte das pessoas vivem todos os dias iguais. E é por isso que elas não criam um novo. Porque elas não se conectam com o eu do futuro. Elas não entendem quem elas são, o que elas trazem, que eu falo isso no meu trabalho, muito no meu livro, inclusive, mas para que elas possam entender isso, perdoar lá atrás, seguir e conectar o que ela quer viver. E aí ela faz isso em 2 momentos do dia, de manhã e ao ir dormir. Então, se você está vendo notícia de desgraceira, de treta, antes de dormir, também perdeu. Porque é a hora que você vai dar shutdown no racional, você vai desligar o racional e vai ligar o subconsciente. Para você ligar o subconsciente e ele trabalhar, te trazendo ideias, soluções, situações que você vai elaborar para o outro dia e tudo vai acontecer de bom,
você precisa carregar com informação boa subconsciente. Eu, por exemplo, não durmo sem fone, né? Sim. Eu fico fazendo PNL, eu sou loucona. Eu falo pro meu marido, eu falo, ó, acabou agora, vamos lá. Agora meu tchau, fonezinho. te vejo amanhã. E eu fico no fone a noite inteira. Por quê? E eu acordo bem loucona, já acordo na louca. Eu falo, nossa! Eu falei, meu Deus, eu acho que esse negócio de ficar com fone à noite não deve ser... Eu fico... Será que tudo bem? Será que não... Não, eu ponho bem demais baixinho. até. Eu acho que até muito. Eu falo, nossa, eu acho que é bom, eu tô ouvindo muita história à noite. Nossa, eles ficam... Ou eu ponho frequência, Sim. ou eu ponho as coisas... Eu ponho o professor Hélio Couto, que também é muito bom. É bom. Muito bom, professor Hélio Couto, gente. Sensacional. Até porque são as palestras das 2 horas. E eu fico lá, olha, o Couto já subconsciente já decorou tudo. Então, assim... Reprogramação, eu faço tudo. Eu acordo na alta, falo, gente, não tem o que, não vai dar certo. A Carla me acompanha, sabe? Não tem o que, não vai dar certo. Eu troco ideia com ela, quando as pessoas falam, gente, já deu certo, já deu tudo certo. E é essa a energia. É essa. É isso aí. Meu Deus, que incrível. Mas o que levou você a criar o Storytelling? Você pode compartilhar um pouquinho aí sua motivação? Claro. E esse achado, né? É. A gente entende que o storytelling é uma coisa, assim, né, de sempre. Storytelling é uma coisa da vida, mas a gente associa muito a questão de storytelling hoje, por conta de redes sociais e tudo mais, a técnica do cinema de contar a história, a contação de história. Mas lembrando que storytelling é uma coisa que independe de cinema, né? Criou o mundo, criou o storytelling, né? Antes disso, é ancestral. A gente gosta de receber e contar a história desde que a gente mal sabia falar e não tínhamos nem o idioma, né? Exatamente. Então, eu gosto de lembrar que o próprio advento do fogo muito correlacionado com conforto, com questões, a gente deixou de ser crudista para passar então a ter o alimento cozido, mas o fogo, ele é o grande advento da comunicação, porque como o nosso dia se estendia um pouquinho mais, a gente conseguiu ter mais interação e conseguimos então trocar mais experiências, a gente falava o que acontecia durante o dia, pelo menos tentava trocar, dava algum toque, algum conselho, e essa troca fez com que a gente desenvolvesse a fala, a comunicação, a interação, o autoconhecimento e, portanto, o autodesenvolvimento. Foi ali que o storytelling começou. É ancestral. Por isso que uma criança, quando começa a ter necessidades e pedir não só água e comida, ela começa a pedir que se conte uma história para ela, desde pequenininha. É verdade, eles adoram, né? DNA, tá no sangue, é ancestral. E a parte interessante que eu acho mais recentemente, né, no século passado, a gente tem um grande mentor que vem e entende isso à luz dos mitos, que é Joseph Campbell. Ele vem e entende o processo de contação de história como um grande processo importantíssimo para o ser humano, baseado até nos mitos que circulam na nossa vida. A gente é a representação de vários mitos do nosso subconsciente, não necessariamente da TV, do cinema, pode ser da vida, pode ser familiar, mas nós somos o recorte desses mitos e que forma a nossa visão de mundo. E ele foi fazer estudos muito profundos disso. Foi ele que chega, então, à jornada do herói, que em princípio eram 18 passos, a indústria cinematográfica chegou em 12 passos e que é utilizado até hoje na maioria dos roteiros de cinema e filme, e que a publicidade né, ajustou, tudo, né? porque você precisa abrir com uma situação que tem um mundo comum, aquele protagonista vai ser chamado para uma aventura, várias coisas vão acontecer, e aí ele vai ter que superar aquilo. Quando ele começa a superar, acabou o filme. Então, do próprio círculo da jornada do herói, você vê que 10% na entrada do roteiro é vida comum, e 10% é quando vai fechar e tudo já está se concretizando. Certo. 80% é treta. Agora eu te pergunto, alguma relação com a nossa vida, né? Toda. É por isso que quando a gente conta uma história e a gente traz vulnerabilidade, ela é muito mais interessante do que você fazer uma apresentação comercial. Acabou. É verdade. Acabou. Você não vai fazer apresentação mais depois desse podcast aqui, ó. Vamos entender. Conta uma história, traz um fluxo, conta um case, mostra uma transformação. Ainda ontem eu falava com uma jornalista, ela falou assim, mas Maísa, tem sempre que ter final feliz? Falei, não necessariamente. Tem que ter um aprendizado.
Isso. Tem que ter uma inspiração, tem que ter uma Isso. transformação. Uma superação, às vezes, Agora, né? se final feliz ou não, Aí... pode ser que seja mais pra frente. Mas Boa. ensinamento tem o tempo todo. É. E te respondendo então a pergunta central que você me fez, é por que eu encaminhei para o storytelling, né? A minha carreira é como jornalista, comunicadora, e aí eu passei por assessoria de imprensa, que eu gostei muito, assessoria de comunicação. Os cargos foram mostrando as oportunidades, eu fui abraçando. Aí eu fiquei muito próxima do pessoal de marketing, fui estudar marketing, me tornei diretora de marketing, muito bem. Mas eu entendi que o tempo todo a gente contava uma história. Era história para o lançamento de algo, fazer gestão de crise. Gestão de crise, então prepara. Nossa, muito storytelling na veia, storytelling. né? E manda história em cima do povo. Verdade, e eu fui né? entendendo Mas o olha que legal. poder muito da história. Mas, não só isso, perdão. Não só isso, o importante mesmo foi quando eu entendi uma questão pessoal. Por quê? Eu tinha sonho de me casar, né? Tinha um sonho de me casar. Aí casei a primeira vez. E aí eu fiquei casada 8 anos, aí resolvi que eu não queria mais. Entendi. Tá, vai embora. Tá, foi. Aí logo em seguida eu conheci meu segundo marido. Aí casamos. Ó. Aí eu tinha tido uma filha no primeiro casamento e tive as gêmeas no segundo. Só que o segundo também quis dar linha na pipa, foi-se. Aí eu falei, gente, meu Deus. que será que é o meu problema? Porque os dois foram embora, não é que eu terminei, eles foram embora. Aí eu falei, gente, vamos lá. Tem alguma coisa errada. E Mames, que é minha amiga, virou pra mim e falou assim, filha, e agora? Quem vai querer uma mulher separada 2 vezes com 3 filhas? Ai, meu Deus. Mãe, alguém há de querer. Ela mandou essa pergunta. Essa. E aí, é que eu digo... Trouxe clareza também, né? Trouxe. E aí, assim, eu poderia ter comido aquela pilha, tá? Eu poderia ter comido aquela pilha. E minha mãe, ela não falou por mal. Gente, eles não falam por mal. Sim. Aí eu falei, quer saber? Há de ter alguém. E vai aparecer na hora certa. E eu segui minha vida. Eu fiquei 8 anos, Lucy, solteira. Eu tinha o sonho de ter minha casa, família, com as filhas. Que era uma coisa, até uma busca, era minha, E eu determinei que isso ia ficar. Eu cheguei naquela fase terrível que a gente pergunta pro amigo se tem alguém pra apresentar. Ai, gente. Aí chegou um momento da minha vida, eu falei, chega disso. E falei pra Papai do Céu, falei, olha só, se for pra acontecer, o senhor manda e manda em casa. Que eu não vou mais procurar. Vou ficar esperando. Bom, eu sei que o Marcelo entrou na minha vida, entrou na minha casa, né? E isso já estava há 8 anos ali na frente. Quando eu falei isso, foi no ano que eu conheci ele. E a gente se conheceu através de amigos em comum. E, assim, para abreviar a história, a gente se casou no mesmo dia que eu me casei pela primeira vez, 21 anos atrás. Mesmo dia e mês. Que mesmo dia e mês. Não foi escolhido, teve que ser aquela data. Só olhei pro céu e falei, mas o senhor é bem humorado. Tipo, ó, mandei, você não falou que queria. E aí aquilo, né, sonho não tem prazo de validade, eu achei fantástico e eu estava sempre dando perspectiva nas coisas que me aconteciam na minha vida. Então, basicamente, eu fiz uma combinação com o meu lado profissional e o meu lado pessoal. E eu vi que eu tinha uma química muito interessante para misturar. Eu falei assim, eu sou de comunicação, eu conto histórias a vida inteira. Agora que história que eu vou contar da minha própria história para mim mesma? Para depois eu contar para o mundo. E agora a gente vai pro intervalinho e já você conta. Bora lá. Pra gente o que é essa história química. toda, essa química toda aí. A gente vai pro intervalinho rapidinho. Nossa, o assunto tá muito bom, eu não queria nem parar, mas ó, tá lá, break. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, galera. Nós estamos de volta aqui, você viu, né? O papo hoje tá pop. É pop. É muito pop. É muito pop. E muito top. Oh, meu Deus. A gente que é jornalista fica falando top aqui, né? Ô, Maísa, mas... Nossa, vamos lá. Você estava falando, então, do storytelling e eu fiz uma pergunta que desencadeou todo um processo e você estava justamente nesse processo. Vamos seguir. Pois é, então, aí eu fiz essa química, né? Eu falei, pô, tinha um lado pessoal, um lado profissional muito forte. Viu, gente, que olha só que ponto interessante. Eu poderia ter ficado na míngua, super na bad, down lá com essa questão. Poxa, 2 divórcios com filhos, né? Com filhas.
Aí você tem que fazer a gestão de 2 famílias, Sim. porque o horário, né, muda, a logística toda, aniversários. Quem estiver me ouvindo, que é divorciado, sabe. Sabe que É tem toda uma É, logística. uma logística, Mas é e que verdade. tal se você transformar isso em algo para colaborar com a vida de alguém? Então, minha provocação é, que história você traz da sua história que talvez possa colaborar com a vida de alguém? Porque sempre tem. É verdade. Então, eu acho que o programa Storytelling Me, que é um programa onde eu fico com a pessoa, né? Um programa de algumas sessões, 1 a 1, onde eu mentoro, ajudo e ajusto, inclusive, os textos, a comunicação da pessoa, para que ela possa ir para o mundo com a sua história organizada, utilizando esses elementos do passado e trazendo em perspectiva para que ela possa fazer um bom posicionamento dali para frente, posicionar o que quer que ela queira posicionar em relação ao produto, serviço, trabalho. Isso tudo virou uma potência para mim, porque virou um programa tão, assim, modéstia às favas, bem formatado, que faz sentido na vida das pessoas. As pessoas que passam pelo programa ficam tão transformadas, ficam tão gratas, e aí eu costumo dizer que missão é aquilo que você faz. Propósito é o que a missão sua transforma as pessoas. Então, para mim, o Storytelling Me é meu propósito, né? Nesse sentido, é o que eu entrego para o mundo. Até o meu esposo, que é meu sócio, o Marcelo, o terceiro e último, né? Ele diz o seguinte, ele fala assim, B, que a gente se chama de B, né? B, se você não precisasse mais de qualquer coisa para o seu sustento da vida, do nosso trabalho, você ia continuar fazendo? Sim, eu ia continuar, porque eu vou continuar. Porque eu vou continuar. Eu vou falar com mulheres onde quer que elas estejam, em qualquer país que seja. E hoje o programa é só para mulheres, mas Ele é 90% quem se interessa é mulher. Sim, mas eu tenho clientes, quando chegam os meninos, eu fico super feliz. Sim. Porque às vezes até a pessoa até acha, eu fiz um tempo de mentoria também, o pessoal achava que porque eu era mulher, eu gostava de mentorar só mulheres. Eu falei, não, muito pelo contrário, eu gosto também de ter essa troca com os homens, que é diferente também, né? Traz outros desafios também, e outro olhar, né? E como comunicador, que é outro olhar sempre, e é desafiador, porque a forma que eu endereço as coisas, eu procuro sempre trazer a luz da ciência, porque ele precisa de mais dados até do que a mulher. A mulher você traz, ela confia mais. Agora o homem, ele fala, mas tá. Mas de onde vem essa conversa aí, ele não né? pergunta, mas e ainda mais quando fala em física quântica, né? Eles ficam, física quântica, o né? mundo emocional, a coisa mais do subconsciente. Fica uma pode coisa... achar que é meio holístico, fica uma coisa meio, espiritual, esotérico, esotérico, não é? E assim, eu gosto, a minha vibe, né? A minha área é neurociência para neurocomunicação e neuromarketing. Então, eu gosto de trazer isso. Bom, eu sei que o programa, então, ele me foi sendo entregue, tijolinho por tijolinho, sabe? Olha que legal. Ele já acontece nesse formato há 3 anos, eu venho lapidando ele. Foi aí que você decidiu ir pro Canadá, ou você já estava lá já? Ele aconteceu para mim exatamente na minha transição, porque quando eu estava para mudar, eu já estava definindo que no Canadá eu iria dar vez e voz à minha missão, ao meu propósito na vida. Menina, eu fico pensando aqui, falando de você como profissional, né? O quanto foi desafiador você sair do seu país, ir para um novo país, e ainda com um projeto novo que estava na cabeça. Que loucura muito desafiador, isso. Muito, porque a gente chega lá, né, precisa trabalhar. Então, eu estava estudando, estava fazendo pós, muitas das minhas amigas trabalham, porque lá no Canadá a gente é chamado overqualify. A gente tem qualificação a mais. Então, você tem que fazer um downgrade para conseguir emprego. Por exemplo, você tem que tirar a pós-graduação do seu resumê, do seu currículo, você não pode pôr, porque senão ele fala, não, você é overqualify, e a gente não pega. Porque essas vagas do super qualificado é para os nativos, entendeu? Entendi. Então, o imigrante não acessa essas vagas de bate-pronto. Entendi. Vai levar um tempo. Tá. Aí, eu tive que tomar uma decisão.
ou eu tinha coragem de enfrentar o que eu estava construindo, mesmo estudando, e não me render a ir trabalhar, por exemplo, em loja, porque acontece muito, as brasileiras, nós lá, vai muito para as lojas para trabalhar, né? Sim. Na Victoria's Secret, na Winner, seja qual rede for. Eu falei, eu não vou. Eu não vou, porque eu vou ser conhecida aqui e no mundo como uma profissional que trabalha com neurocomunicação e storytelling. Então, eu não posso falar que eu sou isso e trabalhar na Winners durante a semana. É verdade. Não faz sentido, é posicionamento. Nossa, é posicionamento. Aí eu falei assim, não importa. E posicionamento é você encarar aquilo de forte, peito aberto, né? É forte. E você, até por essa definição, por essa determinação, as coisas vão sendo entregues a você. Eu costumo dizer assim, dá o passo e Deus põe o piso. Verdade. Não querer dar passo com o piso já colocado, porque não dá. Não dá. Não é toda hora que dá. Mas é preciso... Entendeu? É preciso muita fé? Muita. É fé. Muita fé. Só que eu gosto de entender o significado da palavra fé numa perspectiva que eu aprendi não tem muito tempo, que é o seguinte, a parte mais importante da palavra fé é o é. É? É o é. É. Acabou. É. Define e determina. É e é. E foi. Tá manifestado, tá declarado, é dito. E quando você assume uma posição muito forte em relação aos seus sonhos, as coisas que você quer viver, não tem para ninguém. Lhe vai ser entregue. Que show. Vai ser dado a você. Espera. E outra coisa. E você fez isso na prática. Isso que eu acho que eu faço. Isso que eu acho legal, assim, porque... Gente, não é fácil, não é um livro, assim, olhe pra trás e... Não, é o direcionamento. Você teve que fazer o processo, ou você teve que viver o processo. Eu passei por isso, você passou pelo processo. Por olhar pra trás e trazer isso, e entender. Porque você não tinha, por exemplo, não era patrocinada por ninguém, não era padrinhada por ninguém, nem tinha grana pra ficar no Canadá. Um dia eu volto aqui pra contar as tretas, só as tretas. Só as tretas. Já quero um pouco hoje pra gente entender. Porque não é fácil. Não é fácil. Não. E aí você chegou lá no Canadá, botou essa, né? Fui. Ainda com duas filhas? Duas filhas lá. Foram com você? Que a Laísa mais velha mora em Portugal. As duas comigo. A gente, né, enfrentando a diferença climática, diferença cultural, tudo. Estudando. Eu cheguei lá, achei que a pós-graduação ia ser fácil de levar. Me ferrei de verde e amarelo. Aliás, de vermelho e branco, né? De vermelho e branco, que são as cores da bandeira. Me ferrei. Tomei bomba em 3 matérias. Cada matéria é $1.500. Ó, vamos falar a parte financeira também. Fora que você tem que cursar mais 3 meses cada uma das matérias. Então, não é fácil. Não. Por que eu gosto de falar isso? Me formei, peguei meu certificado, tá tudo certo. Mas não é tudo rosa. Não é, a gente enfrenta. E eu não sou menos formada por causa disso, talvez seja até melhor, porque uma das matérias que eu reprovei foi estatística. Agora, até gosto de estatística, gente. Sei conversar de estatística, entendeu? Então, acho que como a gente vai contando essas micro-histórias no nosso processo. Entendendo que tudo é um processo também, como é que a gente quer viver esse processo, o que a gente quer determinar com isso, e lembrar da frase do querido, saudoso, canadense, inclusive, Bob Proctor. Ele é canadense, o Canadense, nos deixou em 23, infelizmente, né? Eu não sabia que ele era canadense. Ele é de Toronto, que nós não somos as nossas circunstâncias, né, Lucy? Nós não somos as nossas circunstâncias. E o que a gente mais incorre em erro é que a gente toma decisões importantíssimas baseada na circunstância. Errou. Você não toma decisão baseada na circunstância. Você toma decisão baseada em quem você quer ser e viver. É o seu eu do futuro. A circunstância está aqui agora. Ah, mas não dá agora. Diz que vai dar, vai dormir, que amanhã vai aparecer uma forma. Mas não fala não vai dar. Gente, a gente já aprendeu isso. Não fala não vai dar. Fala vai dar. Amanhã eu vou ver como. Gente, não muda nada, mas muda tudo. É uma reprogramação, é uma palavra, né? E é o que a gente escuta no ditado popular, a força, o poder da palavra, né? A gente escuta no ditado popular. Vai pegar quem deu certo do top. Todas sabem isso, todas as pessoas sabem isso, todas as pessoas falam isso, todas as pessoas praticam isso. Então é sobre modelar. Tá dito, isso é neurociência, isso é reprogramação total. Isso funciona porque isso é físico-químico.
Isso é o hormônio que tem que circular no seu corpo para poder criar as condições de intuição e criatividade e de exatamente você emanar Até de coragem de tudo, né? Porque é todo um processo que tem que acontecer para você. atrair as pessoas certas. Porque como a gente não faz nada sozinho, você concorda que uma pessoa que aparece na tua vida hoje muda tudo? Muda tudo. Muda tudo. Muda tudo. Gente, você não precisa acertar todas as vezes, você precisa acertar uma única vez. Eu sempre falo assim, você precisa se pôr em ação. Isso. Se põe em ação. Isso, vai. Isso. Vai fazendo. Uma ação boa, uma ação... Vem uma coisa aqui, vem uma coisa ali, sabendo onde você quer. Você tem uma frase... Eu tô procurando onde que eu anotei ela, porque eu anotei ela em algum lugar aqui, mas eu não tô achando ela aqui. Mas a gente precisa falar sobre ela. Eu acho que chegou a hora. Até eu quero saber. Sabe quando chega olha aqui. Não, não é essa daqui. Meu Deus, onde é que tá a frase? Eu quero saber qual é essa frase. Acho que se eu não achar, eu sei onde é que ela tá. Eu vou procurar ela aqui. Não, acha que eu quero saber agora. Tô indo lá na nossa conversa. Tô curiosa agora. Menina, nossa, que loucura. Eu achava que tava aqui. Peraí. Eu vou procurar essa frase aqui, que essa frase é muito legal que você fala. Tem várias. Não, tem várias. É o raciocínio. É o raciocínio, colocar né? Você perspectiva exatamente. tudo isso. Olha, deixa eu ver se é não é aqui. storytelling como método só, né? Aqui, ó. Quem sabe de onde veio, não tem dúvida para onde vai. Pronto. Exatamente. Linda essa frase. Minha pergunta. Como chegar lá? Pois é. Que esse é o BO, não é? Esse é o BO. Que a BO. pessoa sabe de onde ela veio e sabe aonde ela quer ir. Sim. Mas você falou aqui das circunstâncias, que é uma das coisas que pode fazer a pessoa sair da rota dela e não chegar onde ela quer ir, né? Então, como que faz para chegar lá? Que é isso que você faz, né? Isso que eu faço. Você ajuda a gente a chegar lá. Isso, exato. Porque quando você honra esse passado todo, eu costumo dizer que as mentoradas, elas passam até por um processo de qualificar melhor até mesmo o preço que elas cobram das coisas que elas oferecem. Porque preço tem a ver com valor. E se você não sabe o valor que você tem, com certeza, provavelmente, você vai se equiparar. Mas você não tem que concorrer com ninguém. Você está comparando com alguma tabela, a sua profissão tem a ver com tabela, porque se não tiver, não existe concorrência. A sua história prova isso. Não existe concorrente. Isso é forte, não existe concorrência. E isso vale para todos os países onde você mentora hoje? Porque você tem Você não atende só Brasil e Canadá, você né, tá na Europa, você Portugal, tá em Alemanha, né, Inglaterra, sim. Estados Unidos, né, na América. É um público bem diverso culturalmente, né? Para todo mundo serve isso? Ou é só pro brasileiro? Porque o brasileiro tem essa mania, né, de se desqualificar, ou de não se sentir o suficiente, para todo mundo. Né? Inclusive, dependendo da cultura, se pega na Irlanda, por exemplo, que tem uma história de um massacre na parte feminina, né, muito forte, né? De praticamente apagar a mulher da sociedade, no caso da mulher. Então, assim, isso tudo tá marcado nas histórias que a gente traz, independente da cultura que a gente tá. Acontece que, às vezes, dependendo da cultura, ela é mais ou menos aberta para esse discurso que eu trago. Entendi. Mas eu tenho, assim, zero problemas com colocar o discurso, sabe? Às vezes eu falo, por exemplo, para português... E eu faço umas tiradas, porque eu sou muito brincalhona, eles não riem, sabe? Eu falo, gente, se vocês não riem agora, era pra rir. Aí eu vou ter que aumentar a terapia. Vamos ajudar a mentora aqui. Vou avisar que era pra dar uma risadinha? Então, assim, difere isso, a forma como recebe a informação, mas a informação entra. Por exemplo, com lá no Canadá, que tem muitas nacionalidades, às vezes eu tô dando uma palestra, aí eu vejo o povo assim, quieto, né? Faz de conta que fala, essa louca. Em inglês, você palestra lá. Uau! Aí eu faço as entregas e tal, aí passou, terminou, só começa a vir o povo aqui, ó, pertinho no cantinho. De mim. Quero conversar. Essa parte que você fala, mais tímida. Então, é transcultural só. Entendi. Mas, essa pergunta sua é muito boa. É igual para todos, né? É igual para todos. Por que essa pergunta é boa? Porque o ser humano, ele é padrão. A gente é padrão. Isso é importante eu dizer aqui agora, porque quando você entender que nós somos padrões, você entende os seus padrões. E você entende, portanto, o outro. E quando você entende o padrão do outro, você ama mais, respeita mais, se relaciona melhor. Você entende as pessoas, você entrega o que elas precisam e você recebe a mais. Porque aí você
já desmistificou a grande chave desse game todo aqui. E eu tenho para mim uma ideia que é o seguinte, disseram pra gente que o grande mandamento era amar o próximo, né? E eu não duvido. Porque quando você entende isso, a sua vida já está toda resolvida. Verdade. Quando você dá e você presta e você serve e você vai com o seu melhor e você constrói e você transforma, não tem como nada te faltar. Olha. Não tem como nada te faltar. Então, a minha lógica é a seguinte. Como se fosse um mandamento... Não é? É a chave de tudo. Chave. Então, eu digo, olha para trás, sim. Reconhece o que está lá como aprendizados, ensinamentos, sua transformação. Honra isso. Ajuda as pessoas com isso e segue. Se você sabe tudo isso que você percorreu e honrar, você realmente não tem dúvida para onde você vai. Você não tem dúvida. Se você tem dúvida aqui agora ainda, é porque você não entendeu as coisas que te aconteceu como professores. Sim. Por pior que elas sejam. São professores. E elas vão te dar um lugar muito melhor se você reconhecer, abraçar com carinho e amar tudo isso, de verdade, sabe? Então, eu amo tudo isso que me aconteceu, de verdade. Sim, amar a sua história, né? Reconhecer. Ô Maísa, é óbvio que eu tenho muita coisa para perguntar, embora você falou muita coisa, eu já aprendi bastante aqui, só nesse tempo que eu tô com você. Mas eu vou falar um pouquinho do livro, porque claro. Você trouxe um exemplar aqui, eu já tô doida para chegar em casa para fazer os exercícios já. Porque tem uma parte aqui que é introdutória, né? E aí depois, isso aqui é como se fosse uma mentoria, é isso? Você vai acompanhando a gente aqui? Eu vou acompanhando porque cada capítulo, são 18 capítulos, né? E é dividido 6 capítulos para passado, 6 para presente, 6 para eu falo de futuro. Por quê? 666, é cabalístico? É um pouco Nicolas Tesla, né? Tudo pulsa no 9. O universo inteiro pulsa no 9. Né? O 9 é um número, segundo Nicolas Tesla, um número fantástico. Então, esse fluxo aqui dos capítulos, então são 6 capítulos, eu vou passando a minha história, vou dividindo a minha história, mas ao final de cada capítulo tem 3 perguntas para você entender aquilo que eu coloquei sobre o que aconteceu comigo, como é que a gente traz essa perspectiva para você olhar para o seu passado, como eu estou olhando ali, e você pensar algo sobre você. Então, isso ao final de cada capítulo. E ao final da leitura do livro, são 90 dias de exercício para você responder uma pergunta por dia sobre essa questão, essa relação sua com o passado. Para você colocar isso para fora por meio da escrita, até mesmo a motora mesmo, sem ser teclando. Né? A motora é muito importante por questões que se ligam à nossa parte neurocognitiva. Cientificamente diz que é real, né? Diz que é melhor escrever a lápis ou a caneta. A liberação de emoção é por meio dessa... Tudo bem que tem gente que pira aqui nas emoções, sim, né? mas estou falando via de regra... para escrita curativa, de você fazer esse processo mesmo de escrita. Por exemplo, eu passei por uma... Então não é à toa quando a gente escuta o pessoal falar assim, pega lá o caderninho e anota, quer dizer, já é um incentivo para você colocar a sua emoção ali. Um dos tá no livro, que são esses 90 dias, mas, por exemplo, um dos exercícios que as mentoradas fazem no programa Storytelling, ontem teve uma querida que começou o programa e a primeira atividade dela, quando termina a sessão, ela se jogar numa papelaria, comprar o caderno mais bonito que ela... Pra mim é fácil, que eu amo papelaria, né? Mas eu falei, não economiza. Ela ama também, não tem problema. Ela falou, vou compra o caderno mais bonito que tiver. Esse caderno é o caderno que você vai conversar com o seu universo. E antes de dormir, todas as noites, ou uma vez por semana, na periodicidade que você quiser, você vai fazer uma pergunta em ordem direta para o universo. Universo, mostra-me, dá dias, mostra-me em 7 dias, como que eu resolvo isso aqui? Depois você me fala o que vai acontecer. Depois você me fala o que vai acontecer. Eu fico arrepiada, depois você me fala o que vai acontecer. E você tá aqui no livro. Nossa, eu vou fazer já vou fazer hoje. Eu falo para as pessoas assim, eu tenho esses cadernos e eu faço questão de voltar lá e escrever assim, respondido. Sim.
Porque antes de dormir, você tem que endereçar o que o seu subconsciente vai fazer com todas as informações que ele recebeu durante o dia. Ele Sim. vai arquivar coisa, vai tirar coisa de arquivo, vai misturar, ele vai fazer... Porque no racional, durante o dia, a gente só age. É verdade. E no subconsciente à noite, a gente organiza tudo isso. Então, por isso que o Joe Dispenza diz que todo mundo vive a mesmice. Porque todo dia, você não traz essa intencionalidade, você vai só com o racional. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Né? E a questão é que a comunicação que resolve dentro de nós é a emocional. 95% do nosso sistema é subconsciente, é emoção. Por isso que as grandes marcas já entenderam, elas vendem pela emoção. Apple traz manual de instrução? Não. Você vai abrir um Apple, não tem um manual de instrução. Caboclo não quer saber. Ele vai mexer lá, ele vai achar. Mas não tem manual de instrução, porque é chato. As grandes marcas já entenderam isso. Então, por que é que você não está criando comunicação emocional com você mesmo, com o universo, com seus clientes? Tudo sobre essa grande história. Por quê, Luci? Um ponto muito importante, ainda bem que eu me lembrei de trazer isso. Napoleão Hill, né? Um grande mentor de mentalidade, tá? Infelizmente não está mais aqui também, foi embora em 70 e pouco. Ele trazia uma coisa muito importante nas 16 leis do sucesso, na lei do triunfo, que ele diz que, capítulo 4, se não me engano, a parte mais importante do ser humano é a fantasia. Você tem que fantasiar o que você quer viver. É como a criança. Só que conforme a gente é criança, o pai e a mãe vai falando não. Até que a gente chega na fase adulta, a gente, não, isso aí não é racional. E aí você vai fazendo você vai querendo realizar sonhos com a planilha. Você vai querer realizar sonhos com a viabilidade financeira. Você quer realizar sonhos com a certeza que vai dar. Aí você vive suas circunstâncias. Mas quem cria as condições para tudo acontecer é a fantasia. Quer um exemplo? Walt Disney. O cara constrói um parque de diversão no meio do deserto, cobrando $250, americano quebrado na época, todo mundo falou assim, você tá louco, gerente de banco nenhum querendo dar dinheiro, não ia fazer, tá aí, é o que é hoje. Fantasia pura. Quando ele era pequeno, lá na roça lá, que ela tinha com o pai, ele falava com os bichos. Mickey Mouse surgiu porque ele morava num cafofo quebrado e conversava com o rato, que visitava ele lá toda noite. É fantasia, gente. Olha que loucura. A gente tem que fantasiar. E as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheço e que têm intimidade comigo, elas me confessam. Elas falam, Maísa, eu fico imaginando eu entrando no red carpet do tal evento. Fantasia. Fantasia. Você tem que se imaginar lá. Por quê? Porque o subconsciente só entende por imagem. Então não tem como não. Você tem que visualizar. Você tem que ter o filme da sua vida. Antes de dormir, você tem que ver esse filme. A chave é antes de dormir e de manhã quando levanta. Isso. Assiste o filme. Cria um roteiro na tua mente. Faz um filme para você viver. Para de assistir o filme dos outros se dando bem. Gente, eu juro, eu perdi um pouco de vontade. Sim. Porque eu quero assistir meu filme. Sim. E ele é lindo. As coisas que estão lá nele, eu quero ver todo dia. É uma série que eu tô super empolgada. E não vai terminar. Eu vou assistir. E eu não tô de brincadeira. É verdade, eu faço isso. Maísa, por exemplo, eu queria que você trouxesse uma história de um cliente, um feedback de uma transformação por meio do storytelling que reforça a sua crença de que você tá indo pelo caminho que você escolheu e que isso é uma coisa que, entendeu? Sim, que você fala, cara, é isso mesmo, me foi dado, é um presente e estou passando. Tem vários, né? Eu tenho uma cliente, por exemplo, ela passou pelo processo todo e ela trabalha com consultoria de imagem. E depois de ela passar pelo processo, é muito importante para ela que ela entregue o conteúdo também por meio de palestras, de treinamento. E eu fiquei muito feliz que recentemente ela fez uma mentoria para se tornar palestrante e ela se tornou, por exemplo, uma das maiores do concurso finalistas nacional. Então, ela teve com muitas pessoas ali batalhando pela posição dela e ela ficou entre os 7 finalistas do Brasil.
nesse concurso. Que é um dos concursos de uma das maiores influencers dessa parte de palestras e treinamentos. Olha, que legal. Ela teve esse resultado. Teve um que me chamou muito a atenção, Sim. né? Porque desbloqueia muito. E ela contou a história dela. Na palestra, ela foi para contar a história dela. E ela tinha dificuldade de falar assim? Ela não tinha perspectiva, né? Sim. Ela não tinha isso pronto. Sim. E as pessoas que estavam avaliando ela eram os contratantes do mercado. Então, foi uma competição bem acirrada, com pessoas de muito gabarito. Sim. Então, essa qualificação, essa conquista, que ela batalhou ao lado de centenas de pessoas, né? Para ela chegar nessa... Resultado é um muito resultado vistoso, Se né? eu não me engano, começou com 400 pessoas, né? Nossa. No Brasil todo. E ela foi finalista a ponto de participar do evento em São Paulo, entregar a palestra dela. Ela pôde fazer a conexão ali com as pessoas, porque Sim. de qualquer forma, eles já eram vencedores ali, né? Então, assim, foi uma coisa que me chamou muito a atenção. Um outro caso que me chamou muito a atenção é de uma pessoa que passou pelo processo e ela tinha uma coisa muito forte com a mãe. Ela tinha uma questão muito, muito interessante com a mãe. Mas ela é uma ótima mãe. Ela, com a filha dela, é uma ótima mãe. E um dia eu perguntei no programa, eu perguntei para ela: você já conseguiu entender por que você é uma ótima mãe? Você consegue entender por que você entrega tanto para tua filha? Ela pensou. Eu falei assim: entende quanto você tem para agradecer para sua mãe? Entende que é a sua mãe que está te dando isso? Então, e mãe é muito ligada à prosperidade, né? Então, na medida em que ela coloca isso em perspectiva e também faz esse ressignificar, os resultados dela em termos profissionais depois foram se mostrando. É perceptível as coisas que têm acontecido na vida dela, de entregas profissionais. Você falou de um tema aqui que eu acho que é um tema que hoje em dia é tão falado, e eu acho que também é uma busca também, principalmente do brasileiro, que tem vivido momentos assim tão complexos, né? Tão complexos, de modo geral, financeiro, inclusive, que é a questão da prosperidade. A gente precisa encerrar, porque aqui na TV acabou, mas na versão estendida, a gente vai falar sobre esse tema da prosperidade, que eu quero saber qual parte da história que bloqueia esse negócio Vamos e como falar desbloquear disso. isso aí. Vamos falar disso. É possível? Claro. Então, o seu Instagram, para as pessoas te acompanharem. @maisa.dores. Maisa com IS mesmo. Perfeito. Lançamento do livro Olhe para Trás, O Poder da Escrita Curativa, que é o livro que a Maisa veio trazer aqui no Brasil. Ela veio do Canadá para lançar esse livro aqui. Muito sucesso para você. Você é um ser humano incrível. Obrigada. Foi uma conexão muito especial. Eu adorei. Conhecer você foi muito especial. Obrigada, E a gente continua o bate-papo lá no canal do YouTube. Bora? Muito bem. E agora você chegou aqui no nosso canal do YouTube para a versão estendida com Maísa Dores. E estávamos falando lá na TV sobre a prosperidade, né? Você lançou e eu falei, nossa, eu preciso perguntar. Quem que é responsável pela... não sei se seria essa a pergunta correta, mas quem é que bloqueia a prosperidade? É o pai ou é a mãe? Tem isso? Tem eu escuto isso. falar assim no ditado popular, né? Porque não tem relação boa com o pai, a prosperidade fica, sei lá, cortada, abalada, não sei o que é. Sim. Você sabe, você entende isso? Tem. Assim, como eu atendo muitas pessoas, né, com esse processo da mentoria e tudo mais, e eu gosto de pessoas, eu fui estudar várias ciências para dar suporte a essa interação que eu tenho com elas. Então, eu estudei constelação familiar, fiz formação em constelação familiar, estudei psicanálise, já tinha estudado psicanálise lá atrás, aí voltei a estudar, fiz o meu Master Coach, estudei programação neurolinguística, fiz uma outra formação em física quântica. Tudo isso porque eu realmente entendo que nós somos padrão, né? Nós temos o nosso padrão. Sim. E quanto mais eu entendesse das pessoas, melhor seria a minha entrega. E também porque eu me entenderia. Claro. Porque enquanto eu estava entendendo ali
o curso que eu estava fazendo, a formação que eu estava fazendo, eu estava também me entendendo. Então, isso realmente existe, né? Tem uma relação muito forte, dependendo também do círculo familiar, né? Porque às vezes a pessoa não tem pai, às vezes não tem mãe, mas a mãe está muito ligada a essa questão da prosperidade, enquanto que o pai está muito ligado à questão relacional, né? Aos relacionamentos, relação afetiva também. Olha que interessante. Então, a mãe é a parte o lado financeira, é vamos o lado dizer. Da prosperidade. Da prosperidade. Olha porque assim, é da onde você vem, né? Na parte de ser gerado mesmo, é uma continuidade, né? Então, quando você tem essa negação ali, é muito difícil você ter um equilíbrio na sua existência. Portanto, a área que está ligada aí à parte financeira nossa, ela está muito relacionada a esse equilíbrio, né, nesse todo, para que a gente possa acessar esses resultados. Por quê? Até pode ser que tenha alguém que diga, mas eu conheço fulano, se dá bem com a mãe, é super rico. Sim. Pode acontecer, mas eu não estou falando de uma prosperidade que ela seja só em um determinado campo, que seja só o financeiro. Sim, porque prosperidade também, não é só dinheiro, não é né? só. E às vezes a pessoa tem dinheiro por um tempo, mas depois ela perde, depois ela pega de novo, ela tá sempre... Não é uma coisa constante, uma coisa que evolui, né? Que seja, que se segura, né? Que ao longo da vida venha trazendo um resultado real, né? Perene, que se mantenha. Isso. E também para que ela tenha paz com ela mesma. Porque essa existência a gente nem sabe se vai estar aqui amanhã, a gente já sabe disso. Mas assim, como é que a gente quer viver o dia de hoje, né? Por que a gente já não libera o perdão, já não libera? Perdão é uma coisa que beneficia quem dá, não quem recebe. Se a gente soubesse isso, assim, no Mas profundo, sabe o que eu né? acho que essa coisa do perdão, não sei se é uma percepção minha, assim, né, Maísa? Mas a impressão que dá é que as pessoas acham que o perdão é uma coisa que você tem que fazer e você tem que sentir uma transformação, assim, gigantesca. Mas eu escuto dizer... eu escuto dizer que não é assim. Não. Né? Não. E fala um pouquinho sobre isso, você que está mais envolvida com isso. O processo de perdão, eu gosto dessa frase, né? Que beneficia quem dá e não quem recebe. E ele está muito ligado também à sua perspectiva de expectativa. Tá. Então, assim, não queira liberar perdão esperando que a pessoa fale, tô tão feliz, que a gente se entendeu. Não é sobre entendimento. Não é sobre conversar com a outra pessoa e falar, olha, estou te perdoando. Porque o perdão, ele pode ser liberado sem você falar com a pessoa. Não precisa falar nada. É um processo mental. Isso, quando eu descobri isso... E pessoal. Libertador. É pessoal. É com você. Você perdoa. Você não precisa ligar para a pessoa e falar, estou te perdoando. Você precisa... Qual é a ação que você precisa fazer para o perdão acontecer? Você precisa falar? Você precisa afirmar? Decretar? O que é que você tem que fazer? Olha, basicamente, você precisa se sentir em paz com tudo aquilo que aconteceu. Entender que fez parte, que de alguma forma aconteceu o que aconteceu. E você não tem necessariamente uma culpa, né? Porque as pessoas se culpam muito. Sim. Talvez você tenha responsabilidade, sim, mas não culpa. Culpa é uma palavra de super baixa vibração. Ela tem que ser eliminada totalmente da nossa fala, né? Fulano é culpado, a culpa foi sua, a culpa é minha, que não sei fazer, que não sei falar. Não existe culpa, é responsabilidade. Quando você traz para o campo da responsabilidade, você se torna protagonista nessa história e não vítima dessa história. Por isso que eu relaciono muitos temas. Por isso que eu trabalho o sistema do ser humano, a gente fala de perdão, fala de prosperidade, porque tudo está rolando dentro de uma grande história. É verdade. Então, falando de nós mesmos como protagonistas, não escolha o papel da vítima. Escolha o papel do protagonista. O que um protagonista faz? Com que armas ele luta? Como que ele vai em frente? Como são as quedas dele? Como que ele reergue? Como que ele levanta? O que ele leva para o mundo ao levantar? O que ele deixa para ele ao levantar? E o que ele deixa para o outro, aquilo que é do outro? Não pega o lixo do outro, é do outro. Não é seu, controla aquilo que você pode controlar, que é você. Não queira controlar o outro, controlar a temperatura do lá fora, né? Aqui a gente controla, lá fora não. Então, por que a gente tem essa mania de controle que nos aprisiona e que nos impede de viver a grande chave de uma vida bem vivida, que é o aqui e agora? Que é a única coisa que está rolando de verdade. E que a gente tem, né? De palpável, né? E eu costumo dizer que no fluxo, inclusive, da história, o passado, ele tem que representar
10%. O futuro, ele tem que representar 25%. E o aqui e agora, ele tem que representar o restante. Todo esse 65% aqui, essa história que está rolando. Para eu não me perder de mim. Porque quando eu vou para o passado e quando eu vou para o futuro, eu estou fazendo uma projeção. Né? É uma projeção. Sim. Eu não estou lidando no meu campo do aqui e agora. Então, eu preciso olhar para trás para liberar essas coisas que precisam ser liberadas, talvez perdão, trazer mais apreciação, trazer a honra. Para quê? Para esse meu presente aqui estar bem formatado, bem formulado, para eu viver o futuro. De que forma? É esse filme que eu falava anteriormente. Que filme que é o filme da tua vida? O filme que você quer viver? Se você quer ter, sei lá, se por acaso tem a pira de ter um jato particular, você se imagina nesse jato. Como é que ele é? Como é que é o cheiro? Como é que é o estofado? Como é que é você entrando? Com que roupa você vai estar? Porque o subconsciente, ele precisa disso. Estou dizendo isso porque a gente começou falando de prosperidade. Exato. E tem muita gente, por exemplo, que tem o tal do Vision Board, né? Que é o quadro dos sonhos. Super legal. Por quê? Porque o subconsciente só entende por imagem. É por isso que existe o quadro dos sonhos. Não é só porque atrai. Não, é porque o subconsciente, ele vê lá. É um gatilho, talvez, É um gatilho. Né? Ele vê lá uma aliança de casamento que representa uma boa relação, ou filhos, família, ou uma Lamborghini. Eu não sei qual que é o sonho da pessoa. Ele vê lá. Ele vai cuidar dentro das suas condições de vida, do dia a dia. Ele faz como se fosse procurando arquivo. E aparece pessoa, ele fala assim, essa não, porque isso não tem nada a ver com isso que você quer. Ele vai fazendo essas conexões para você, que é quando a sua intuição e a sua criatividade está agindo. Então, por isso que ele precisa de imagem. Se você coloca a imagem de uma Lamborghini, não tem nada a ver determinadas parcerias. O subconsciente não vê sentido. Portanto, ela não vai concretizar. Olha que incrível. É simples assim. Eu tô dando uma coisa bem objetiva, né? Porque esse assunto, ele é tão... Ele pode ser muito longo. Ele pode ser muito longo, extenso, confuso, isso, e você não entender absolutamente nada e sair e falar, cara, tá, e aí, exato, né? Exato. Mas, nossa, você deu uma rota agora que... É simples. É simples assim. Até para resumir mesmo a missa, resumir a história. E que tecnologia, né? Que tecnologia que nós somos, né? A gente tem. Não é loucura pensar nisso? Lindo. Que tecnologia nós somos? Eu sou apaixonada, Lucy, pelo subconsciente. Sou apaixonada. Pensa isso, né? Meu Deus, olha um negócio que ele mesmo rastreia aquilo que você busca, aquilo que você... Nossa! O pessoal que gosta... É de pirar o cabeção aqui. Pira. O pessoal que gosta, por exemplo, de pensar aqui no Ocidente, né? Numa liderança que é muito representativa. Vamos pensar em falar de Jesus. Tem uma passagem que a mulher veio de longe para que ele ajudasse ela, né? Ela tinha endometriose, ela queria ser curada. Isso, é. Ela toca nas vestes dele e ele fala assim para ela, pode ir embora, sua fé já te curou. O que ele está dizendo ali? Autocura. É você, não é Jesus, não está fora. São elementos que nos ajudam. A nossa espiritualidade, eu não estou contra, eu não estou falando que não é. Sim. Mas o que ele vem ensinar é que nós poderíamos nos curar, autocurar. E aí eu estou falando de prosperidade, de relacionamento, de questões familiares, da coisa de tudo. Toda. Porque está no nosso subconsciente. De novo, para quem acredita nessa comunicação que foi deixada, está dito lá que a gente foi feito à imagem e semelhança do maior. Então, por que você acha que não está dentro de você tudo o que você precisa para superar qualquer que seja a dificuldade? Parar de culpar os outros e ter autorresponsabilidade com o seu processo, com a sua história, com a sua vida. Ter intencionalidade, buscar de fato saber esse lugar que você quer ir com detalhes. Cheiro, toque, o visual, o que você está ouvindo. Você conhece a Elaine Orives aqui no Brasil? Sim, gosto muito do trabalho dela. Ela fala muito, fala né? muito dessa sobre coisa, dessa parte sensorial, né? Sentidos, ela traz tudo muito isso
tá dando os elementos da emoção para o subconsciente que só entende por emoção. Lá fora ela é conhecida também? Não, lá fora entre Não? os brasileiros alguns a conhecem, né? Aham. Ou lá fora a gente é muito forte a presença do Bob Proctor, né? Eu fui Uhum. mentorada pela a pessoa que era do Inner Circle dele, Tá. que é uma espanhola que está no Brasil, que é a Pilar Aznar. Ela foi mentorada por ele Uhum. e eu fiz parte do grupo de mentoria dela recente também. Gosto Uau, muito do trabalho que ela traz, bacana. que ela, né, todo o arcabouço do Bob Imagina, Proctor, né? que foi o grande cara que sintetizou Napoleão Hill, Neville Goddard, vários Nightingale, vários mentores dessa linha. Tem cada assunto pra gente abrir, Minha que é assim, nossa. é um mundo de coisas. Quando você volta pro Brasil? Pois é. Volto em Quando você outubro. volta? Em Volto outubro? Então já tá marcado Já tá o próximo marcado. Eu quero bate-papo. voltar aqui. Vamos com falar sobre uma certeza. coisa bem bacana aí. É, Vamos trazer esses vamos, assuntos aí que eu vamos. acho que são legais aí pra gente colocar na roda. Com Mas certeza. agora eu vou passar aqui pra nossa versão estendida, que eu acabei, né, Aham. avançando aí um pouco mais. A nossa versão estendida é só um bate-papo aqui pra gente relaxar e saber Claro. coisinhas suas, tá? Sim. O que você gosta de fazer para relaxar, por exemplo? Eu gosto muito Naquelas paisagens lindas de Pois é, Vancouver. aquelas paisagens. Eu vou ser consistente com o que eu falei até agora. Aham. Eu gosto de meditar, eu gosto de separar um tempo para eu meditar, gosto de assistir esse filme, Uhum. que eu tô sempre aprimorando ele, que são as imagens daquilo que eu quero viver. Uhum. Então, O seu isso- filme pessoal, né? Isso, meu filme. Então eu relaxo muito na meditação. Porque a gente enfrenta uma coisa durante o dia, todo mundo tem, chama BT, Barreira do Terror. É quando vem um medo, supera, aí você começa a dar uma travada. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Começa a ficar louca, né? Pronto, chama BT. É mesmo? Aprendi Todo- com a Pilar Aznar. Olha que interessante. E quando É uma eu- vez por dia que dá esse trem? pode ser várias É? vezes. Olha! Aí, o que você tem que fazer nessa hora da BT? Ela me ensinava, você tem que largar o que você está fazendo, Tá. sair da mesa ou do lugar que você tá e ir para um lugar totalmente diferente. Por exemplo, ar livre, pegar o cachorro, brincar com não sei o quê, tirar a mente daquilo. Tá, daquela coisa negativa Que você tá. que você tá você ali. tá pirando. Não é Então, que às vezes você tá no parou. meio de um processo tão bacana e você É. fala, meu Deus, mas faz que dê errado, isso não dá Isso, aí certo. você começa É a essa pirar. neura, né? Isso. Tá. Aí pirou, largou, soltou, vai pro outro lado. Então, eu gosto de trazer esses momentos de descompressão pro meu dia. Então, eu vou lá fora, dou uma pirada no sol e eu moro de frente para um templo budista. O maior templo budista que tem. Gente, Pensa. só olho pro templo e falo, manda luz aqui, manda luz, que eu tô Você recebendo. projetou morar num lugar assim? Eu acho que a gente atrai mesmo, né? Com a vibração. Com a coisa, com o E eu contexto, mudei né? pra lá recente, eu mudei pra lá em outubro. E eu tava já num processo muito forte dessa coisa de olhando pra minha vibração. Eu mudei as músicas que eu ouço. Mudei. O que você escuta de Eu música? gosto. Tem essa pergunta eu, aqui, então, já fala. Pois é, eu sou muito do rock and roll, eu adoro. Meu esposo é setentista, rock and roll, eu também amo. rock. Não é que a gente não ouça. Não, sim, mas... Mas eu comecei a trazer mais as músicas de alta frequência. Porque ele também me explicou, que ele pesquisa essa área, que a música, a indústria musical, ela é afinada em um determinado número de hertz que ela não acessa a nossa alta frequência. Por isso que quando você vai meditar, tem lá a relação dos áudios de frequência, que é a partir de 432, né? Porque nessa frequência é que a gente acessa uma velocidade celular e um poder de cura e de resgate com as nossas questões muito mais power. E você consegue a conversa com seu eu superior. Em 400 e? A partir de 432. A partir de 432. Então, eu mudei. Aí eu comecei a ouvir, às vezes eu ouço uma música clássica, aí eu me imagino no filme que eu tenho pra mim. Então, assim, nossa, pirou o cabeção, não, mas é que a gente tem que ser intencional. Tem que ser intencional, exatamente. E autorresponsabilidade. Responsabilidade. Por que Você que não eu quer um vou ouvir resultado? É. Eu ainda pergunto, eu fiz a pergunta aqui, né? Mas como é que chega lá? Sendo responsável. Entendeu? Então, por que, sei lá, eu vou ouvir um Snoop Dogg, nada contra, eu vou ouvir um negócio que... entendeu? É uma frequência que não tá dialogando, não tá construindo o que eu quero mandar lá pra dentro. Então,
pegando lá a primeira pergunta, prosperidade, eu ainda tô no eixo seu, aqui da É prosperidade. verdade, ainda Ainda tô no falando mesmo disso eixo. ainda. Porque verdade. é sobre isso também. É. É o que você põe para dentro, do que você se alimenta. Não só o que você come, mas é o que você põe para dentro da sua mente. Então, isso é muito forte, você ter autorresponsabilidade com isso. Eu assino os streams de música, Uhum. mas eu sou muito mais hoje, até mesmo dirigindo. Eu tô dirigindo, eu tô ouvindo Joe Dispenza. Porque eu falo, gente, eu vou levar 40 minutos para chegar daqui Sim, lá. dá pra uma palestrinha lá, Já não dá? vou Ó, ouvir. Já chego numa potência, gente. Eu já chego numa potência. E não é sobre motivacional. não. Eu é acho que não é. É conhecimento, né? conhecimento que te liberta. Porque você só vai ter conhecimento se você tiver acesso àquele conteúdo. O conteúdo, às vezes, é longo, né? Às vezes é uma hora e meia. Isso. Às vezes eu não tenho paciência de ir na tua casa ou no dia a dia. Eu faço muito isso no trânsito. Às vezes eu não tenho paciência. Eu falo, não, já vou por aqui, vou escutando já vai no carro ouvindo. e também. E aí você se desconecta de pensamento que não vai te levar a lugar nenhum. Que poder, aprende. às vezes, se você vai dar uma palestra, alguma coisa, vai ficando nervoso, já vai, né? E aí você desconecta Isso. disso. E ainda chegando aprende. no lugar, você tem coisas mais interessantes para dividir com as pessoas. É verdade. Ou você tá mais antenado para ouvir, porque às vezes também é sobre ouvir melhor, Exato. porque você não tá na pressa de ficar, entendeu? Então, É. muita coisa se arruma dentro da gente quando a gente passa a se alimentar de coisas mais produtivas para o nosso subconsciente. Muita coisa se ajeita. Olha aí. É tudo que você vê, tudo que você consome, é o livro que você lê, é o lugar que você vai, a energia com quem você tá, a música que você ouve, é tudo. Porque nós somos essa esponjinha. Depois não adianta olhar pra continha corrente e achar que tá ruim. Tá certo? Não estou próspero. Pois é! Qual foi o último livro que você leu e adorou? Eu li... Ai, você é uma mulher que lê. Porque às vezes eu pergunto, a pessoa fala, eu passo. Eu digo, ai, não acredito que as pessoas passam o livro. Pois é, eu sou apaixonada. Eu não deveria, mas já entrei na livraria, já tô com 4 toras para levar. A mala só vai pesando. Ai, meu Deus do céu. Eu li Myth Making, que é Fazendo o Mito, da Maureen Murdoch. E essa Maureen Murdoch, que ainda é viva, tá em Nova York. Olha que legal. Ela conviveu com Joseph Campbell, entrevistou ele, deu aula junto com ele. E ela fez uma pergunta para ele. Falou assim, mas a jornada do herói é sobre um sistema masculino, né? Ele falou, eu tô falando sobre o homem. Aí sabe o que ela foi lá e fez? Escreveu a Jornada da Heroína, maravilhosa. Você tá brincando? Sim. O nome do livro é A Jornada da Heroína. Eu sou... Só em inglês? Não, tem em português tem também. Português? Tem. A Jornada da Heroína? É o próximo que eu vou ler. Você pode ler, você vai amar. E o meu próximo livro eu vou trazer mais sobre o universo feminino, sobre o sagrado feminino, que eu pesquiso também. E esse livro foi muito lindo, porque eu tava lendo, eu falei assim, mas a Maureen Murdoch, ela tá copiando o programa Storytelling, não é possível, ela soube... Porque eu fui identificando tudo que eu faço no programa Storytelling. Você foi vendo na obra dela. Tem uma correspondência. Aí o que eu fiz? Passei um e-mail para ela, para assessoria dela. Falei, eu quero ir a Nova York, quero encontrar com Maureen Murdoch, quero entrevistá-la, porque eu quero eternizar o legado que ela vai deixar pro mundo e papapá. Só sei que a pessoa me encaminha meu e-mail pra própria. Agora eu tô com o Maureen Murdoch no meu e-mail, tô só esperando ela responder. Tô aqui, já tô querendo olhar meu e-mail pra ver se chegou. Aquela histórica. Com certeza. Porque eu vou lançar o Olhe Pra Trás em Nova York. E aí eu quero, nessa ocasião, que é o próximo livro. Ele em inglês. Ah, não, esse daqui. Ele em inglês. Inglês. Ele em inglês. Mesmo? Ele já tá pronto. E aí agora eu vou cuidar do lançamento em Nova York. E aí, na minha ocasião, quero ter a oportunidade de encontrá-la lá, entrevistá-la. Até porque o meu próximo livro vai trazer esse resgate, olhando mais pro o vai ser universo legal, feminino. ver um livro seu falando sobre o sagrado feminino. Porque Isso. eu, particularmente, acho que é muito mimimi. Específico também, né? Muito mimimi. Muito. Me perdoem. Muito. Mas é muito mimimi. Eu queria ter uma compreensão mais científica disso. Eu acho que tá na hora da gente ter uma coisa mais científica. Sim. Olha, é assim, eu também sou dessa Isso. coisa meio científica. Você leu Mulheres que Correm com Lobos? Nunca li esse livro. Leia esse Já livro. ouvi falar muito dele, mas eu não tive a oportunidade. Você Esse acredita? livro. É engraçado, o livro é uma coisa assim que chega, né? Ele nunca chegou. Então Nunca chegou hoje. chegou. Olha que coisa boa. Olha Chegou aí. hoje pra você. Vou Você vai ver. comprar, vai ler, e você lê um capítulo por mês só. Ah, é? É assim que é lê? muito denso, ele é muito denso.
Pega um capítulo por mês. Não queira ler como se estivesse lendo um livro porque normal. Isso. Que interessante. Interessante. Ele vai passar por todas as questões dos mitos que nos interferem na nossa visão de mundo como mulher. E a Clarissa, que é a autora, ela é viva. Ela tem uma pesquisa profunda nessa área. Que legal. Existem até grupos de estudo de mulheres com globos, porque é muito profundo. Não, eu escuto muito falar. Eu falei, que Você vai engraçado, porque eu amar. sou muito dessa do livro, às vezes tem que chegar. E eu falei assim, que engraçado, por que eu nunca me interessei por esse livro? Porque tem toda uma mitologia em cima também, Tem, né? Eu falei, tem. mas por que eu nunca me interessei por esse livro? Eu Tem. nunca quis É ler. maravilhoso. Coisa engraçada. Olha, tá e é um aí. livro que você sempre pode voltar a ele. Sim, sim. Um, E- livro, de, e um se- livro de consulta, vamos dizer. Isso, se você pegar um capítulo separado, você não vai deixar de entender. Você pode ler um capítulo separado do outro. Ah, beleza. Porque cada capítulo tem uma abordagem ali Sim. que não está necessariamente relacionada ao outro. Isso é legal. É. Você tem algum ritual ou hábito que você não abre mão? Tenho. Hum. Eu tenho o hábito de acordar e me prometer que eu não vou pegar celular, né? Porque isso é uma disciplina que uma você disciplina tem que você tem que todo dia você trabalhar. tem que investir nisso. E esse ritual de ver o meu filme, tomar já 500 ml de água logo quando acorda. Eu faço uma... É bom? eu tenho aquele 500 ml? 500 ml. É? Eu tenho aquele raspador de língua. Hum. Então, eu raspo, porque para você não tomar água com a bactéria que foi gerada durante a noite. Olha. Então, você tira toda a bactéria que está grudada na linguinha, Tá. 500 ml de chum, né? Para já dar aquela clareza. Como eu já transicionei a melatonina para serotonina com os áudios que eu ouço de manhã ao acordar, eu já me conectei com o eu do futuro. Então, essa é a maior parte do meu ritual que eu não abro mão, porque eu sei que eu preciso me conectar à minha eu do futuro, para eu não viver a mesma coisa. Então, eu tô sempre nessa... Não é que é uma ansiedade de viver o futuro, é só para que as minhas decisões do dia... É uma disciplina que você tá me colocando mostrem, aí no seu dia a dia. que tem um porquê, o que eu tô fazendo, o que eu tô criando, Sim. mesmo as dificuldades, aquilo que eu tô enfrentando, tem a ver, tá me levando para lá, é assim mesmo, é o processo, vambora, entendeu? Bacana. Então, essa é a minha rotininha que eu não abro mão. Muito bom. Senão eu enlouqueço. Se você tivesse que escolher um prato para comer pelo resto da vida, qual seria? Ai, tanta coisa boa. Tem. Ah, meu Deus, o mundo é bom demais. É muito boa. Olha, tem um prato que eu gosto muito, que tá aqui em São Paulo, que é um sushi vegano, que eu experimentei. Você é chique. Ai, gente. Sushi vegano, olha que pessoa ele é chique. um restaurante, porque meu esposo é vegano, eu sou vegetariana. Não, então tá tudo. Gente, tá mas é explicado. bom o trem. É mesmo? É muito bom. Mas eu acho que o doce de leite também, falando em trem. Doce de leite. Porque eu sou trem. muito, eu sou muito do Mineiro, doce de leite. Eita. Sorvete, doce de leite, qualquer coisa de doce de leite. De doce de leite? É Ai, bom doce de leite também, né? Vamos combinar, né? Eu lembrei do sushi porque eu preciso encaixar na agenda de lá. Encaixar na agenda pra dar uma passadinha no sushi. É. Filme ou série favorita que você gostou e recomenda? Olha, série, com certeza, o Rewarded, que é a série do Joe Dispenza, que tá no Gaia, não tá, o stream chama Gaia, Gaia? É um streaming que só tem séries de autoconhecimento e autodesenvolvimento. É? E ele tem um Reward lá, que são 14 episódios, cada episódio tem uns 25 minutos de duração, e tipo, assim, vai mudar a tua vida. Sério. É mesmo? Que coisa, Eu hein? não paro de assistir, eu sou louca, assisto de novo. Ele é incrível, né? É muito boa essa série, é muito boa. E eu gostei também de, assim, um filme que mexe muito com aquilo que eu trabalho, e eu cito muito como exemplo, Em Busca da Felicidade, porque o Em Busca da Felicidade é um roteiro absolutamente comum, normal, só que a forma como a história foi contada muda tudo. Aquele do Will Smith, esse daí, né? A forma como a história foi contada, então... Storytelling. Como não se apaixonar por storytelling. Exato. Tá ali, tudo fecha. Exatamente. Música já falamos. Se você pudesse passar um dia com qualquer pessoa viva ou não, quem seria e por quê? Com certeza eu gostaria muito de encontrar o Campbell. Ele tem muita contribuição no meu trabalho. Eu admiro ele muito. Já pensou um bate-papo com ele? Que incrível. Eu queria passar tempo com ele. Verdade. Com certeza. Você tem algum outro talento escondido que poucas pessoas conhecem? Tipo, bordados, costuras?
Ai, eu Tô acho que eu não brincando. tenho, não. Cerâmica, tem uma amiga minha que faz Não, cerâmica. acho que eu não tenho, não. Eu gosto muito de dançar. Dançar? De dançar, mas Ó. assim, de brincadeira com a Sim, família e sim. tal. Mas eu sou péssima dessas coisas de dança de salão, samba, não, Ah, não conte sim. comigo. Mas eu sou extremamente palhaça, né? Olha. Em casa colocou lá. Ah, e eu fico lá no Canadá, o povo não me aguenta mais. Eu fico pondo Legião Urbana, né? Ai, E eu vou lá atrás e amo. Não chega a ser um talento, mas eu acho que é uma leveza que eu trago, né? Aham. É uma mãe, tá lá cozinhando, fazendo as coisas, mas eu ponho a caixinha de som lá e quando vê tá todo mundo dançando e a gente tá... Legião E o demais Tony também, Robbins fala disso, né? Ele fala assim, gente... Para de assistir filme e pensa que você tá no filme da tua vida. Abraça a sua mulher, abraça a sua filha. Também, né? Ele é incrível. Pensa também. que você tá no filme, porque isso aqui é um filme. E vive teu filme, para de assistir o filme dos outros. Então eu Olha meio que que legal. viajo na Olha, fantasia boa. disso daí, Ah, que entendeu? legal, muito bom. É. Um momento ou experiência na sua vida que mais moldou você, quem você é hoje? Nossa, são várias, né? Eu acho que o nascimento das crianças sempre dá uma nova perspectiva para nós, né? Então, assim, particularmente quando as gêmeas, elas vieram, foi interessante porque quando eu fui fazer ultrassom, Lucy, eu sabia que eu estava grávida. Mas a moça virou para mim e falou assim, parabéns. Eu falei, essa mulher falando parabéns, são gêmeos. Aí eu falei, meu Deus. Que susto. Só que quando o pai delas queria ter filhos, como eu já tinha Laís, eu queria ter um só. Sim. Aí eu falei, então vamos, A ele queria ter 2, eu falei, então vamos inseminar. Aí ele falou, não, inseminar não. Eu falei, você não quer inseminar? Não tem problema, vai ser gêmeos. E aí a força da palavra, né? Eu determinei que seria gêmeos. Eu determinei que seria gêmeos. Terminei. Quando ela falou, eu até me surpreendi, porque eu tinha até esquecido. E aí depois... Mas você falou brincando ou falou... Não, eu determinei. Eu falei, não, eu não vou ter. Quando a gente determina, tem que ser sério, Tem. firme? Você tem que estar fechada com aquilo. Não, a dúvida é procedência maligna, Lúcia. A dúvida é procedência maligna. Eu brinco, mas é verdade. Sim. Não tem que ter dúvida. Não assim. tem. É isso. Perfeito. Acabou. Escreve aquilo que você quer. A mentora aqui perguntar. Não, eu falo muito. Escreve porque é a declaração, porque é o acordo. Você selou com o universo. Escreve, é isso, vai ser isso, acabou. Não tem que ter dúvida. Aguarda a tua vez, vai chegar. Não duvida. O tempo não tem que ser um elemento que te traga a não possibilidade daquilo que acontecer, porque o tempo é o tempo, desconstrua. Porque as pessoas fazem uma relação com o tempo. Mas ainda não chegou, vou mudar de sonho. Não, entendeu? Deus tá lá, ó, na cozinha, preparando o pedido. O garçom, o anjo tá te servindo. Você muda o pedido toda hora, vai pra cozinha, vai preparar tudo de novo, né? Então, uma vez me falaram essa metáfora, eu achei muito válida. Boa, verdade. Né? Dessa metáfora. Espera, tá sendo preparado. Aí você troca o pedido, aí vai começar tudo de novo. Mas agora eu quero sopa. Agora é sopa. Vamos preparar sopa. Desconsidera. Então não troca o sonho, não troca o sonho, não troca o pedido, mantém fiel naquilo, porque vai chegar uma hora que vai ser entregue bonitinho pra você, né? Meu Deus. Quanto tempo mais é possível ficar conversando com você aqui Lucy, obrigada. sem vontade de parar? E perguntando, Adorei. Que delícia. Obrigada, viu? Foi um prazer muito grande. Muito sucesso pra você, obrigada, muito pra mais. Pra nós. Que aquele sonho rode perfeitamente e completo como você merece, tá bom? Obrigada, viu? Melhor. Obrigada, Maísa. Sucesso, Lucy, obrigada pra nós. Encerramos aqui, então, esse bate-papo super gostoso com a Maísa Doris. E eu quero que você deixe o seu like aí, se você curtiu. Se você não acompanhou tudo, ou se ela falou muita referência que você não conhece, eu recomendo que você vá lá, que você anote todos esses nomes que ela falou durante a nossa conversa e que você dê uma estudada, uma analisada para você ter uma outra perspectiva de vida, para você ter um outro olhar para tudo, né, Maísa? Só entreguei ouro. Só ouro. Maravilhosa, maravilhosa. Gente, obrigada. Se inscreve aqui no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações. Toda semana tem um bate-papo incrível como esse. Não toda semana, porque não é toda semana que a Maísa vem aqui, tá? Mas sempre tem. Mas voltarei. Toda semana tem bate-papos incríveis com assuntos diferentes também, né? E perspectivas diferentes. Sim. E para mostrar para as pessoas que é possível traçar o seu caminho, Exatamente. conseguir as coisas.
Eu acho que o meu maior propósito com o podcast é trazer essas conversas, é trazer essas experiências para que outras pessoas também se inspirem e vão em busca das suas coisas também. Tati, muito parabéns. Bem storytelling obrigada. aqui. É isso aí. Beijo, obrigada, querida, Lucy. obrigada, Beijo, viu? obrigada.